Nós pode. Olá, pessoal! Meu nome é Verônica Aren, sou uma das sócias diretoras aqui da Crescimento e hoje estou trazendo um tema incrível para vocês relacionado à área de vendas, que é o coaching comercial. E nós vamos ter duas convidadas maravilhosas aqui, Amanda Caprio, do Cineri, muito bom ter elas aqui, com toda a experiência e bagagem que elas têm dentro dessa área de treinamento, de desenvolvimento de lideranças. Meninas, bem-vindas! Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, viu? Prazer, Nica, prazer, galera que está assistindo a gente. Muito bom, né? Porque falo disso há 20 anos, então para mim é um prazer gigante poder falar sobre um tema que, né, cada vez mais é algo que é crítico para essa galera que está aí no dia a dia no campo para conseguir fazer acontecer, né? Eu acho que é isso, né? Quando a gente começa a olhar para o quanto o coach comercial tem desenvolvido os times, né, de diversos segmentos, fico muito feliz de estarem aqui com a gente para entender como é o impacto disso no dia a dia, tanto do vendedor quanto da liderança, né? Muito bom. Bom, nada mais, nada menos do que começarmos entendendo o que é coaching comercial. E aí? Coaching comercial, a gente costuma falar, né? Isso é um tema que foi aplicado para os diferentes segmentos, onde o líder faz um acompanhamento do time. Né? Então, o líder vai para campo, ele tem uma referência, muitas vezes, né, daquilo que a empresa tem como expectativa da atuação do vendedor, da vendedora, em comportamentos nas diferentes etapas. Né? Já que a gente está falando de coaching comercial, a gente vai observar, né? Então, o líder, quando está, né, a liderança, quando está no campo, ela vai observar desde o planejamento, né, até o fechamento, o pós-venda, ações que o vendedor ou a vendedora eles têm antes do contato com o cliente, durante ali o contato e pós. Então, são vários olhares para que ele possa, a partir disso, definir algumas ações de desenvolvimento. E aí isso se intitulou coaching comercial, né? Acho que vai para além disso também, além de observar as ações do dia a dia, a gente fala muito de que aplicar uma técnica de vendas dentro de uma empresa ou estruturar uma técnica de venda dentro de uma empresa, ela não se sustenta. Então, quando a gente tem um coach comercial, a gente olha para todo o modelo de atuação que acontece dentro daquela organização. Então, a gente olha como que está a estrutura, como que está a bonificação, como é que está, né, acontecendo ali o dia a dia daquela organização para conseguir sustentar os resultados que eles querem para médio e longo prazo. Então, o coach comercial ele vai dar forma a tudo aquilo que tem estratégia. Legal. Agora me diz uma coisa, né? Esse nome, coaching comercial, às vezes pode se confundir com um coaching tradicional. Como vocês diferenciam? Eu acho que um dos pontos, né, a gente estava até conversando sobre isso, é que o coaching comercial ele é muito mais diretivo, né? Então você tem esse olhar, o líder, né, tanto das questões do campo, como a Dulce falou, de questões mais internas, que podem impactar diretamente na execução. E a partir desse olhar, o líder, muitas vezes, ou fazendo junto, né, ou dizendo o melhor caminho, ele acaba criando, junto com o liderado, algum tipo de ação e de plano para conseguir fazer com que aquela performance seja melhorada. Que é um pouco diferente do processo de coaching normal, né? Que você tem um olhar muito mais de como é que você, através ali, né, de perguntas, de algumas técnicas, te ajuda a chegar, de fato, em um ponto que você encontra os pontos de melhoria, o que você precisa fazer. Então, acho que essa é uma grande diferença, né, em relação ao que se chama de coaching e ao coaching comercial. Perfeito. E traz um pouco da expertise daquele líder que agora precisa se multiplicar dentro do time comercial para que ele seja o provedor do caminho, não da execução de vendas. Então, acho que é o principal, né? Dentro do coaching, talvez não tenha tanto diretriz, tanto direcionamento sobre como que você quer que aquele resultado aconteça. Ouvindo vocês, né, e pensando aqui na Crescimento, que nós temos formação Isso. em coaching, formação em mentoring também, né? Eu vejo que é um processo que ajuda uma pessoa a sair de um lugar e chegar em outro. Então, isso provavelmente é muito parecido com o coach comercial. Foco ali bastante no resultado, né? Poder chegar nos resultados, nas metas atingidas. Só que aqui, né, quando a gente fala do coaching, a gente usa mesmo através dessas perguntas e
e a solução vem da pessoa. Exato. E no mentoring, a gente tem um espaço onde a pessoa que está conduzindo o processo, o mentor, dá alguns direcionamentos também, né? Compartilha da sua história. Então, eu vejo do que vocês estão trazendo, vai ter uma mistura aí, né? De mentoring dentro desse processo, mas bem focado mesmo para aquela organização. Agora, uma pergunta, né? Que benefícios vocês já observaram, né, dentro de empresas que implementaram esse processo como uma forma, né, de treinamento da equipe de vendas? Eu acho que, assim, ao longo de todos, né, há 20 anos eu só trabalho com times de vendas na maioria do tempo, né? Eu acho que a grande diferença que a gente vê quando existe essa prática, o ritual que a gente fala, né? Um dos rituais com o time é o coaching. A gente percebe que para o líder fica muito mais claro, ele tem ali, né, muito mais facilidade para encontrar uma maneira de apoiar o time naquilo que precisa ser feito e, inclusive, traz muito mais insumos para o que a Dulce falou em relação a parte mais, né, bonificação, remuneração, logística. Você consegue trazer esse feedback para dentro da companhia, né, para que, inclusive, outras ações que impactam, né, ali diretamente na atuação do time possa ser feita de alguma forma diferente. Porque nem sempre, né, o resultado só é atribuído ao comportamento do vendedor. A gente tem muitas variáveis aí no campo, né? Sim. Então, eu acho que nesse momento acaba sendo muito mais esse olhar mesmo de ajudá-lo a ter uma ação mais assertiva na hora que ele pensa em desenvolvimento ou solicita alguma demanda de capacitação. É interessante isso que você está falando, porque às vezes, né, a liderança, ela pode ali dar um direcionamento, uma diretriz para o seu vendedor, né, que às vezes, quando estamos na ponta, estamos no campo, não é possível fazer dessa forma. Até por questões da própria empresa, da própria organização. Então, te ouvindo, né, e imaginando que essa liderança comercial vá a campo junto, né, com o seu vendedor, quanta informação rica ele não consegue colher para depois, às vezes, redesenhar a estratégia dentro da empresa. Então, tem esses dois lados aí bem interessantes. E quando a gente fala de time comercial, muitas vezes distribuído geograficamente pelo Brasil, você vai se deparar numa regional que aquela forma de trabalhar, ela funciona e está super redonda. E quando você vai para uma outra regional, não se aplica tão bem. Então, além de estar próximo, colher isso do próprio campo e entender o que precisa flexibilizar numa técnica de vendas, né, num modelo de execução, faz todo sentido para a equipe comercial e faz todo sentido para o crescimento mesmo da empresa, dos resultados, né? E aí, né, Du, você está falando, tô lembrando de uma coisa. É muito comum a gente escutar, né, com muita frequência, quando a gente está com um time comercial, que a gente está em sala, poxa, aqui nessa etapa, o importante é fazer que eles olham para a gente e falam, cara, o gestor tinha que estar aqui, porque tudo que vocês estão falando vai completamente contrário do que aquilo que a gente é colocado para entregar e executar. Então, quando tem, né, essa falta de sinergia entre o que eu faço e aquilo que se espera que eu entregue de fato, o coaching ajuda a dar esse direcionamento, né? Então, você acaba alinhando com mais facilidade. E, Amanda, no modelo de gestão híbrida, que hoje poucas vezes você está realmente ali perto para entender, né, o que está acontecendo, e aí acaba passando uma demanda que ela não se aplica, diminui toda a motivação, a entrega de resultado, perde, né? Acaba perdendo, né? Agora, falando disso, né, dessa questão do híbrido que você trouxe, hoje acredito que algumas empresas a venda está sendo no formato online. As reuniões, né? Eu vejo até a gente aqui na Crescimento, por exemplo, tem muitas vendas de projeto que nós não encontramos o cliente presencial. A venda toda é online e a entrega online. Às vezes também. Tudo online, exatamente. Então, você nem conhece. Como vocês veem a questão do coaching comercial online? Isso vem acontecendo? O que vocês falam sobre isso? Eu acho até que facilita. Brincadeiras à parte, eu acho até que facilita, porque uma vez que eu estou distribuído geograficamente e uma reunião online me impossibilita participar daquela reunião. Então, eu consigo perceber ali os gaps de comportamento, gaps de execução, que eu posso auxiliar para desenvolver aquele time como um todo. Então, a verdade, eu acredito que facilita quando está híbrido e
a gente vai ter uma dificuldade de atuação quando se trata do campo, de ver a execução. Uma coisa é você falar para mim que planeja, né? Que faz o planejamento comercial, que sabe quais são as suas contas estratégicas. Outra coisa é eu ver você executando no dia a dia. Mas, de verdade, ali você já colhe alguns insumos do que está faltando, talvez, para aquela negociação que você está vendo no online ser mais efetiva. Perfeito. Sabe uma coisa, né, Nica, que vocês estavam falando, eu acho que tem essa facilidade e também traz para a liderança uma responsabilidade um pouco diferente. Porque, embora, mesmo no modelo híbrido, em algum momento o líder vai a campo. Né? Talvez não tanto quanto ele gostaria, né? Mas ele, em algum momento, ele vai para a sua regional, ele vai acompanhar. E se esses são momentos muito mais passados, né, do que se ele estivesse ali presencialmente com todo mundo, ele precisa fazer uma lição de casa muito mais forte, né? Porque na hora que eu vou visitar, eu preciso aproveitar aquele momento para realmente olhar para os fatores que estão ali impactando na entrega do resultado, para a gente juntos já pensar em algumas ações e no remoto fazer esse monitoramento. Falar, né? Então, daquilo que a gente havia combinado, o que a gente já está praticando, quanto que isso tem impactado, porque aí eu vejo tanto qualitativamente quanto quantitativamente os resultados acontecerem. Né? Então, acho que o líder, quando a gente está nesse movimento mais do coaching online, né, nessa coisa mais remota, ele tem muito esse olhar de que ele precisa, em todas as interações que ele tiver, ele ser muito, assim, muito claro e muito focado naquilo que ele precisa conversar. Uma vez que eu não estou o tempo todo no campo para poder observar. Né? E aí fica um pouco diferente a coleta de dados. Então, eu vejo que esse é um ponto bem importante. E às vezes fica naquela, né, Amanda, de minha equipe precisa ser mais produtiva, mais assertiva, fazer melhor gestão de tempo. Mas o coach comercial, ele vai direcionar. O que é ser assertivo dentro daquela Não reunião? É só o que, é o como, né? A gente... Principalmente aquele comportamento mais observável mesmo. Isso. Então, se a gente imaginar, né, um líder comercial querendo implementar esse coaching comercial, por onde ele começa? O que vocês diriam? Eu acho que o primeiro ponto é ele identificar, né? Como a gente falou, se hoje na companhia existe alguma técnica instituída, um passo a passo, né? Que ele precise garantir que o time realize. Se a gente parar para pensar, né? A gente sempre fala isso, técnica de venda é técnica de venda em qualquer lugar. Né? Não muda, as etapas elas são as mesmas, você vai vender botão, avião, comida, não importa. O que muda é o como você vai vender de acordo com o produto ou serviço que você tem ali para apresentar. Então, acho que a primeira coisa é ter esse alinhamento, né? O que se espera? Porque se eu não tiver clareza do que tanto a empresa, né, ou seja, a companhia espera que aconteça, quanto aquilo que eu também, né, como líder ali, acredito que seja essencial, já começa daí ficando difícil, porque senão aí cada um num canto vai olhar uma coisa diferente. E aí você não ganha força, né, dentro da companhia para que isso realmente gere ações, traga algumas movimentações internas, né, de mudança de sistema, olha para o CRM. Então você vai ganhando massa quando todo mundo está indo no mesmo lugar. Então acho que a primeira coisa é ter essa clareza. Já tem uma técnica dentro de casa? Beleza. O que a gente pode, né, olhando para ela, se tiver algum ponto de melhoria legal, senão como é que a gente destrincha isso em comportamentos observáveis? Né? E aí esse é o primeiro ponto. E a partir daí fazer os combinados, assim, se vai ser online, né, a maior parte do tempo, como que a gente vai garantir, né, que aquilo está acontecendo na prática? Que tipo de evidência eu preciso que o vendedor me mande também para que eu possa ajudá-lo? Não só para ser comando e controle, né? Sai desse lugar. Mas como que eu, à distância, consigo apoiar o time olhando para essas questões. Então, acho que o primeiro ponto é esse, a partir desse olhar, né? Amanda, se esse é o primeiro ponto, o segundo seria modelo de performance, né? Sempre quem é o vendedor que está conseguindo entregar resultado. E às vezes a gente vai fazer acompanhamento de campo e eles falam assim, esse daqui é o melhor vendedor para planejamento, mas negociação tem um outro, Exato. né? Então você vai acompanhando ali o time de campo, identificando o que eles fazem dentro daquela realidade, ou seja, se eu, vendedor de alta performance, consigo executar aquilo dentro do meu ambiente, um vendedor de média performance ou baixa performance, sendo estimulado, ele também vai conseguir trazer os resultados. Então, acho que é olhar para um modelo de performance e entender o que ele está fazendo e aí traçar os comportamentos observáveis, onde que ele vai, se é planejamento, se ele pesquisa, quais tipos de pergunta que ele faz para o cliente. E aí traz o pragmatismo para agora... Uma vez que eu tenho, né, um pouquinho, sabe, um pouquinho do Zé, um pouquinho do João, um pouquinho da Ana, né? Tem um pouquinho de cada, eu entendi o que é uma boa performance dentro da minha empresa, com as adversidades e com os recursos que a minha empresa tem. E aí, depois disso, eu consigo mapear o que é o coaching, né?
pegar as 7 etapas de vendas e entender quais são os comportamentos observáveis que eu quero do meu time. Tanto numa execução online, quanto num prazo anterior à venda acontecer, ou numa prospecção que seja, a gente tem ali os passos traçados. Legal, muito bom. Eu estava ouvindo vocês, lembrando lá no início da minha carreira, né? Eu vim do mercado de fitness e gerenciei, né, equipes comerciais dentro de academias. E aí eu lembro que a gente passou exatamente por esse processo. A gente primeiro teve muitos treinamentos, né, com a equipe comercial, passando pelas etapas ali de vendas. E aí, quando ia para o dia a dia, aquilo não acontecia necessariamente. E a grande sacada e a mudança para a gente lá na época foi quando implementamos o coach comercial. Porque aí, né, eu, enquanto gestora da equipe, toda semana eu acompanhava pelo menos um atendimento deles, né? Do começo ao fim. E aí era muito interessante, porque as primeiras vezes dava um mal-estar, né? A pessoa incomodada, né? O que eu tô fazendo lá? Você nunca foi, Verônica, agora você vai, né? Avaliando o trabalho. Então eu lembro que tinha, assim, uma resistência. Mas depois, aquilo virou tão natural que era até o inverso. Os vendedores, né, que vinham e pediam e falavam, essa semana você ainda não me acompanhou, vem me acompanhar. E eu acho que é isso, né? Porque viram que o grande objetivo era o desenvolvimento. Né? Isso é legal, né, Nica? Porque o que a gente fala é a hora que o líder consegue mostrar para o time, que a liderança mostra que existe uma parceria. A mesma coisa que a gente quer levar para o mercado, né? Para que a gente seja parceiro de negócio, o líder precisa fazer com que o time, né, perceba que é uma parceria que existe ali, né, que não é auditoria. E é isso que você falou, é impressionante porque chega uma hora que eles querem, né? Porque é uma forma de você, segurança mesmo, de você perceber que alguém está ali para te impulsionar, né, e te ajudar a enxergar coisas que às vezes você está ali sozinho, é automático, você faz, não percebe, né? Então é alguém que pode te dar esse toque, né? Isso é bem legal. E a questão é sempre o tempo, né, Amanda? Mas eu não tenho tempo para fazer acompanhamento do meu time. Você não vai continuar não tendo tempo porque sua equipe não está desenvolvida. Por onde você quer começar? Vai continuar fazendo outras coisas. É bem isso, né? Agora, uma pergunta. Vocês notam diferenças por segmento? Quando a gente fala de coach comercial, alguma coisa se destaca? Com certeza. Se a gente vai para um B2B2C, né, que é uma indústria vendendo para um comércio e esse comércio vendendo para o consumidor final. Ali tem técnica de merchandising, ali tem, né, diversas coisas, como que eu aproveito a presença de um promotor, gestão de estoque. Então, tem várias coisas que acontecem ali. Quanto mais específico é o segmento, mais é uma verdade. O coaching, ele vai atender como... É um modelo de performance, como eu falei para vocês, né? Modelo de performance de alguém que está atuando bem. O que ele fala? Com certeza ele traz ali coisas muito específicas do seu segmento, uma linguagem muito técnica do seu segmento. Então, quando a gente olha para um B2B2C, tem tudo aquilo, né? A estratégia de pricing, cálculo de markup, tudo aquilo vai acontecendo para que todo o formulário de coach, todo o acompanhamento junto a campo, ele seja mais efetivo. Eu acho que cada segmento, eu acho que a grande adequação que a gente faz no coach é justamente essa, né? E naquela etapa especificamente, o que é planejar, né? Quando eu venho olhar para cá. Então, se é gestão de carteira, porque eu estou falando do B2B, B2B2C, eu estou muito olhando uma gestão de carteira no planejamento. Mas gestão de carteira aqui nessa empresa é fazer o quê? Quais são as ferramentas que a gente tem? Quais são os indicadores que a gente olha? Se você vai para a farma, por exemplo, né? Para a indústria farmacêutica, você tem lá o passo a passo do GD com time de demanda. A demanda é quem visita consultório. Então, o que eu vou observar é diferente daquele time que vai para a farmácia vender. E que é diferente do time que vai para o hospital também, né? Que faz demanda e faz também venda, muitas vezes, ali no processo. Então, acho que é muito o que a Du falou, é você adequar aquela etapa, o passo a passo, ele é muito parecido, mas as ferramentas mudam, né? E às vezes a prioridade de cada etapa também, dependendo do momento, ela é um pouco diferente, né? Como é que você faz? Então, por exemplo, se você olha para um segmento B2C, que a gente fala que são vendas muito mais no modelo hard sell do que soft sell. O soft sell onde você prioriza planejamento, né, para você conseguir desdobrar nas demais ações até o fechamento, quando no hard sell, muito no B2C, é um pouco o contrário, né? O planejamento acontece, mas a priorização você passa pelo fechamento, né? E o planejamento foi um pedaço não tão ali, né, impactante ou quanto, né, o tamanho da proporção de tempo investido como nos outros. Então, aí muda, porque o que eu vou olhar
do meu, sei lá, do meu vendedor em loja, tô lá no varejo, por exemplo. É diferente a maneira como eu vou fazer um on the job ali, né, um acompanhamento, do que se eu tiver num B2C, numa indústria, numa empresa de tecnologia, né, onde depende muito, inclusive, assim, do nível de relação que você tem, né, com muitos stakeholders. Então, acho que tudo isso é o que vai impactar, né, nessa alteração e nessa adequação de cada um dos processos de coaching, né, basicamente isso. Legal. Agora, sim, ouvindo vocês, né, me parece que dentro de toda a estrutura do coaching comercial, feedback é uma coisa fundamental, né? Porque ali sempre vai ter uma troca, um retorno. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre feedback, o que é um feedback eficaz, como vocês trabalham esse tema dentro do coaching comercial. Legal. Feedback uma vez que você tem ali o comportamento traçado e muito assertivo do que você precisa ver para aquele time performar, fica mais fácil do feedback acontecer, porque tá claro o que é ser proativo, como eu falei, tá claro o que é ser assertivo dentro de uma reunião. Então, o coach comercial, ele proporciona feedbacks muito mais certeiros e com menor probabilidade da sensação de julgamento. Eu tenho aqui um formulário de coisas que eu preciso observar, que a gente chegou num consenso que é legal para a gente atingir resultados diferentes em vendas. Então, quando eu trago alguma percepção minha em relação ao comportamento em si, ou seja, aquilo que eu vi ele fazendo, diminui a probabilidade de julgamento e aumenta o meu grau de confiança. Então, é extremamente fundamental, tudo isso que a Amanda falou, né? Se eu demoro para ir para campo, é isso que aconteceu com o seu time. Ele fica mais receoso no começo, mas depois ele te vê como uma oportunidade. Vem cá, me dá um feedback, porque eu consigo ver além do alcance, né? Ver mais do que a minha prática ali, eu consigo ver. Então, tem diversas, né? A gente trabalha aqui na Crescimento com diversas ferramentas, mas uma que a gente gosta muito é a SCI, acho que para o campo funciona, né? Demais, porque é a situação que aconteceu, o comportamento que eu esperava, o impacto que gerou na venda, porque a grande vantagem na venda você vai aferir o resultado on time. Exatamente. Né? A venda você olha e fala, fechou a negociação, deu, né? Tá próximo de ter dado mais certo do que dado errado. Então, ali você consegue ter o SCI na prática muito enraizado e muito mais fácil de aplicar o coaching. E acho que uma coisa muito legal do coaching, né, comercial, por ser on time, na verdade, ele dá oportunidade para a liderança de instantaneamente, né, trazer o comportamento ali. Sei lá, acabamos de sair de uma visita, a gente pode sentar, já bater um papo em 5 minutos, eu te trago ali a situação e, inclusive, toma uma decisão. Se naquele momento, vamos imaginar que, sei lá, ele tem 2, 3 visitas para fazer no dia, ele fez a primeira, ele pode, inclusive, definir se ele, na próxima, ele vai fazer a visita como ele acredita que deveria ser e o vendedor vai apenas observar, né, para poder entender, de repente, o que poderia ter sido diferente na prática, para que ele possa, na próxima, fazer sozinho e o gestor já naquele momento também poder observar o que já evoluiu, o que mais que ele poderia fazer melhor. Então, quando o coaching acontece, a prática do feedback, ela é essencial. Não adianta você fazer um coaching de acompanhar, que a gente já viu também que acontece, né? A gente brinca que é só lá em Nárnia, né? Aqui não acontece, não. Porque a gente vai muitas vezes a campo com o gestor e o time para poder acompanhar. E várias vezes você vê que o gestor anotou, falou, mas simplesmente ele passa o dia inteiro fazendo visita para no final sentar e falar, então vamos lá. Né? Só que isso, na hora que você faz isso, você perde uma mega oportunidade que no coaching comercial ele te dá. Que é assim, cara, na próxima você já pode fazer diferente, a próxima é agora, né? Neste momento. Então, essa questão do on time, ela é muito bacana. Acho que ajuda demais. Eu lembrei de uma história, né? Quando eu comecei aqui na Crescimento, e aí a gente também, né, atuava na entrega, mas também no comercial. E aí eu não sabia ainda, né? Não conhecia o produto, não sabia vender, era um outro estilo de venda. E aí eu ia sempre com um diretor, e aí ele falava assim, nessa você vai como samambaia. Então a gente sempre brincava, a gente falava, hoje eu vou de samambaia, né? Mas era esse lugar do só observa. Isso é legal, né, Nica? Porque inclusive são os acordos que você faz, né? Olha, eu tô indo só pra te assistir. Ou não, agora você vai me assistir. Agora a gente vai junto. Que tem isso também, tem hora que a gente faz junto. Ele vai, eu venho, deixa, eu entro e a coisa acontece. E Amanda, agora eu vou pra um outro lado, né? Aquela pessoa que vai fazer o acompanhamento
acompanhamento, vai fazer um coach, ele não alinhou que era samambaia que tinha que ficar, e aí acaba fazendo todo o processo de venda, porque às vezes vai pra operação, né? É uma grande oportunidade de negociação, você tá ali vendo a pessoa performando de um jeito diferente da qual você performaria e acaba tomando a frente, porque é uma negociação, ali vai impactar diretamente no resultado. Então tem que dar uma acalmada. Essa segurada é difícil, Essa segurada deixa ele errar um pouquinho para que você possa ter mais, inclusive, insumos para fazer um coach mais assertivo. Né? Para que na próxima visita, na próxima experiência, na próxima ele reunião, tem esse olhar diferente, performar. né? É isso. Muito legal. Tem uma coisa aqui, né, ouvindo vocês, é a sensação que me vem. Talvez da gente olhar, né, para o processo de vendas de um lugar muito mais humanizado. Eu acho que, às vezes que eu já ouvi vocês falando, né, uma forma incrível sobre vendas com a equipe comercial, vocês falavam muito dessa venda humanizada, pensando no cliente, pensando quem a gente vai atender. Mas como isso se liga também falando do coaching comercial? Como vocês veem o lado humano acontecendo nesta relação desse líder com esse vendedor? Eu acho que o primeiro ponto, né, quando a gente tem esse olhar de que eu estou indo a campo para ser seu parceiro, é justamente conseguir tirar da frente algumas inferências, algumas suposições do porquê que aquilo que tinha que acontecer não aconteceu. Né? Então, eu acho que ali você consegue entregar, né, perceber, na verdade, que, sei lá, eu estou com você a campo, né? Então, eu sei que a Verônica é ser humano, ela tem sua história, tem suas necessidades, desejos e medos, e que muitas vezes, se eu não considero isso em algum momento, né, no seu dia a dia no campo, eu não consigo ter clareza se realmente a performance que não está vindo é só por uma questão técnica, né, de que vamos treinar, é produto, é técnicas de vendas, ou se tem alguma outra coisa que a gente também pode atuar, olhando mais para um soft skill, trabalhando, acho que saúde mental está muito nesse lugar. Né? Então, acho que hoje o coaching, inclusive, traz para a liderança um pouco de insumo mesmo desse lado, né, do colaborador. Porque a gente brinca, né? Atrás de um colaborador tem uma pessoa. Porque atrás do cliente tem uma pessoa, atrás do colaborador também, assim como atrás da liderança. Então, acho que para mim, a humanização, né, o coaching comercial, ele apoia nesse processo justamente porque ele consegue te ajudar a enxergar quem é o outro, né? Que realmente tem alguém ali que precisa ser visto e não ser ultrapassado, né? Eu não posso ver através de você, né? Eu preciso enxergar quem você é para poder melhor te apoiar, né? O estilo que eu vou adotar e tudo mais. Para mim tem esse processo. Amanda, já que a Verônica aqui lembrou de um monte de história, eu acabei lembrando de uma história conforme você vai falando, que eu lembro que eu fui para o Sul, inclusive, fazer um treinamento de vendas e a gente teve a oportunidade do cliente estar sentado, que era ali o contratante, e falando sobre a performance das pessoas, da humanização do atendimento ao cliente e tal, e a gente foi fazendo algumas simulações. E ele sentado ali do fundinho, anotando assim, freneticamente, anotando, e ele falou: agora eu sei porque o nosso atendimento não é tão humanizado. Porque esse processo que eles estão simulando aí acontece. Porque o cliente ligava, falava com uma pessoa, ele tinha que parar a ligação para transferir para outra, para transferir para outra, para transferir para outra. Até todo mundo saber o que é, né? Exatamente. E aí, isso na simulação, o cliente estava assim, né? Como se estivesse na linha. E ele falou, é exatamente isso. Não é humanizado porque existe muita coisa. E aí, você sentou na cadeira do vendedor, você sentou na cadeira do atendimento, que, cara, eu quero ser humanizado, mas olha o tanto de processo que eu tenho que fazer. Como é que a gente consegue tirar essa burocracia toda para humanizar essa relação? Então, humaniza a relação que a gente tem com o colaborador, com o vendedor, com a equipe comercial e transborda em humanização para o cliente final. É isso. Que legal, muito legal. Agora, me diz uma coisa, quando vocês trabalham com a liderança comercial, né, e trazem a questão do coach comercial para eles, quais vocês sentem que são as maiores barreiras para eles implementarem isso no dia a dia? Eu diria logo de cara que a gestão de tempo. A coisa que eles mais falam não tenho tempo para fazer isso. Tanto que, pelo menos assim, na grande maioria dos treinamentos, dos workshops que a gente entrega para líderes comerciais, com esse olhar de desenvolvimento, de formação, o que a gente mais trabalha com eles é organizar a rotina. Né? Então, vamos lá, o que você tem que fazer todo dia, o que você tem que fazer toda semana, vamos pensar. Né? Quanto tempo hoje está investindo, por quê? Porque, assim, precisa trazer para a agenda a pauta humana.
Se não, fica ali mesmo num processo, né? Você fica ali na burocracia, na questão, né, administrativa, que o líder também precisa fazer em algum momento, e você vai deixando as pessoas para segundo plano. Então, acho que uma das grandes barreiras, né? Eu acho que uma das maiores barreiras é a gestão de tempo, deles conseguirem se reorganizar mesmo. Como é que eu trago para cá? E o que é muito legal quando a gente faz esses encontros com eles, né? Que a gente começa meio que traçar ali na rotina, né? Como é que você poderia trazer, que tipo de rituais você poderia fazer com o seu time, para que você se aproxime, seja virtual ou presencial. Isso vai facilitando, mas para mim acho que esse é um dos grandes pontos, né? Amanda, que mais? Para mim, a própria prática da gestão de carteira. Também, quando eles né? começam a entender quem é cliente estratégico, quem é cliente potencial. Só de organizar, às vezes, essas coisas em caixinhas. Falando, eu tenho que focar aqui, né? Esse aqui, eu tenho que aumentar o ticket desse cara aqui. Então, eles começam a organizar e começam a perceber que essa falta de tempo, que eles sempre vão falar da falta de tempo, de que o cliente só quer preço, enfim, né? Diversas coisas. Mas eles começam a observar o seu próprio processo. Então, dentro do coaching é a oportunidade de enxergar a sua rotina. E a gente tem uma máxima aqui que eu acho tão bonitinha da formação de mentor, que fala, quando a gente sai da ilha, a gente vê a ilha. Perfeito. Né? Então, é isso. Ele começa a traçar todas as expectativas que tem e começa a entender que eu estou investindo mais tempo na negociação porque eu não passei mais tempo fazendo planejamento, entendendo qual é a empresa do cliente, entendendo quais são as possíveis objeções de aplicação da minha tecnologia dentro daquele mercado. E acho que tem outro ponto também, né? Que às vezes o líder não foi preparado para isso. Na área comercial é muito comum, né? A gente brinca do virei líder e agora, né? O cara tava performando, né? Lá, o super vendedor, faltou, não tinha quem fosse promovido, ou por uma questão de, não, se eu não promover, ele vai sair da empresa. Então, a gente sabe que rola bastante isso. E às vezes ele chega como líder sem ter a menor, né, noção do que é ser um líder. E aí, então, muitas vezes ele até quer fazer, ele até quer passar por esse processo, mas ele não sabe como fazer isso. Né? Então, eu acho que tem um olhar também, quando a gente fala do coaching comercial, de preparação dessa galera. Né? Primeiro que assim, acho que de preparação e de co-construção. Porque o líder vai fazer o coaching. Se ele não participar da construção desse processo, talvez ele não endosse aquilo. Porque talvez ele veja que aquilo está distante da realidade dele. Ou então, nossa, é muito longo, como que eu vou fazer isso? Já não tenho tempo de fazer. Então, ele começa a encontrar uma série de elementos. Então, eu acho que a preparação também é algo que faz toda a diferença, porque às vezes falta capacitação mesmo para o líder fazer isso, mesmo que ele queira fazer, né? E alguns realmente também não acreditam nisso. Então é uma questão mesmo de crença que a gente precisa conseguir inspirá-los desse processo. A gente teve alguns projetos aqui na Crescimento, né, que eu participei, que foi isso mesmo. Os líderes precisavam, a gente estava trabalhando uma questão de modelo mental mesmo, né, dessa mudança de olhar mais estratégica, que eles tinham que fazer o time ser estratégico, mas eles não eram estratégicos. Então, a gente teve que passar por todo um banho de loja nesse processo mesmo, né? De olhar para a carteira, enfim. E vocês conduzem o treinamento líder comercial do futuro. Sim, exatamente. Que é um treinamento LCF fantástico. O traz LCF isso pra para a nós. formação dessa liderança Perfeito. comercial. O que vocês percebem que tem no treinamento, no LCF, que vocês acham que poderia ajudar esse líder a colocar em prática o coach comercial? Eu sou bem apaixonada pelo LCF, então suspeita, né, para fazer, mas quando eles se percebem fazendo ali uma gestão de carteira, quando eles se percebem dando oportunidade para outras pessoas também brilharem, ali ele começa a incorporar um senso de liderança, porque a liderança comercial tem vários atributos, mas quando ele começa a incorporar o senso de eu sou líder, não mais um super vendedor, e entende o impacto que o feedback traz de positivo para aquelas pessoas, e entende quando a gente tem uma dinâmica que fazer, né, uma gestão de carteira, entender quais os potenciais clientes, enfim. Quando ele percebe que aquilo que era só teoria, começando a dar resultado em uma semana, né? Olhou uma semana e falou, caracas, eu realmente fiz uma gestão de carteira e trouxe efetividade. Ou não trouxe efetividade e eu recalculei a rota e consegui bater o resultado que eu queria. Então, é muito legal observar ele saindo da execução e indo mesmo para a posição de liderança. Porque Exato. aí o gerente, ele vira coordenador de vendas, o coordenador vira supervendedor, o diretor vira gerente, enfim, né? Vai descendo ali as cadeias do pipe.
E o LCF traz a ferramenta de uma avaliação 360 graus dessa Que ele liderança. consegue se enxergar, né? E aí, como é quando eles recebem os resultados? Essa autopercepção, às vezes, né, para algumas pessoas bate meio, né, meio duro. Eu acho que para todas as pessoas, de uma forma geral, né, não dá para generalizar, mas o que vem na 360 não é uma coisa tão, nossa, nunca imaginei. Mas na hora que você vê ali, né, uma quantidade de pessoas falando a mesma coisa, às vezes até de forma diferente, mas trazendo as mesmas questões, eu acho que isso já traz um impacto inicial de autopercepção mesmo. Acho que para muitos líderes, e aí não seria nem só no comercial, mas para muita liderança, acho que essa avaliação e essa autopercepção de quem ele é como líder. Por quê? Porque muitas vezes, né, eu não tenho ali, né, o hábito de pedir o feedback da equipe, do time. Né? Em times comerciais isso é muito difícil de acontecer. Por quê? Porque não existe muitas vezes a cultura do feedback instalada na companhia. Então, o líder muitas vezes não dá o feedback. É onde o coaching comercial, né, como a Dulce falou, a hora que você passa pelo LCF, você toma um banho de loja muito bacana de feedback, e não só conceitualmente falando, ao longo da semana. Você vê o quanto realmente, pelos feedbacks, o time evolui, você vai tomando consciência de algumas coisas muito legais. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que faz a diferença, e a 360 tangibiliza isso. Porque a gente, ao longo da semana, porque às vezes você olha e fala, não, né, essa pessoa aqui, até sei quem respondeu. Mas ao longo da semana, quando ele repete aquele comportamento, e que a gente diz para ele, né, falando, ó, aqui, né, aconteceu exatamente como você tinha visto lá. Então, a gente vai trazendo ali as evidências, eu acho que isso vai, né, transformando, acho que vai trazendo uma consciência, e traz muito esse olhar mesmo das mudanças, né, de modelo mental, e ele sai de lá se percebendo mesmo que talvez o papel dele de liderança não é fazer por, mas é fazer com, e dar autonomia para essa galera, né, para que ele possa mesmo atuar num papel muito mais de evolução mesmo, né, de performance. É incrível. Ouvindo vocês, eu vejo muito isso no programa, né? No começo, essa reflexão da identidade do líder, quem sou eu, né? Numa posição agora de uma liderança comercial. Depois, muito trabalho de modelos mentais, sim, quais me limitam ou não a atuar como eu deveria. Eles recebem a 360, onde às vezes aparece o quanto eles não estão treinando. Exato, seus times. Muitas vezes aparece. Muitas vezes como menores notas, né? Não treina, não desenvolve. Aí vocês entram com as ferramentas de como realizar esse coaching aí comercial, ajudando eles, e eles praticam lá. Exato. Inclusive as trocas de feedback. E talvez, né, pela quantidade de atividades e tudo, eles ainda têm essa oportunidade da gestão e do planejamento do seu tempo. Porque eles precisam exercitar isso ao longo da semana, como isso se reflete depois no dia a dia. Total. Diria que é um programa completo para quem está querendo desenvolver. Você que está nos assistindo, sua liderança comercial. Muito bom, é isso aí. Bom, estamos chegando no nosso final, então eu queria saber últimas palavras aí, o que vocês diriam para quem está nos ouvindo, né, pensando nesse tema. Acho que a prática não só de coach comercial, mas de acompanhamento mesmo do seu time, essa questão do feedback, tudo aquilo que vai fazer com que você se aproxime daquele ser humano que é vendedor e que ele quer, na verdade, atingir os resultados tanto quanto você quer. Às vezes ele só não sabe o caminho. Então, se aproxime da sua equipe, se aproxime daqueles comportamentos e consegue entender o impacto daquilo que o teu comportamento está gerando no time, porque às vezes você quer que o time seja mais estratégico, quer que o time seja mais proativo, mas o seu impacto em cima daquele time está muito forte. Então, a gente brincou aqui com a questão do líder comercial, mas acho que os programas de imersão como um todo, ele tem uma profundidade, não só da teoria, mas muito da vivência, de como a gente traz isso para a realidade, entendendo diretamente o impacto que isso tem nos nossos resultados. E, de novo, né? Na venda, você pode aferir esse resultado todo dia. Então, observa aí o teu comportamento e o teu impacto que está tendo no time, e por isso o time está tendo um impacto diferente no resultado. Bom, acho que só para complementar o que a Du falou, né, o quanto que, né, você, líder, né, a liderança aí comercial,
pode buscar tudo isso que a Dulce trouxe num equilíbrio muito forte entre garantir, né, que as pessoas estejam ali num clima de evolução, um clima bacana para se trabalhar, né, de confiança, e ao mesmo tempo em busca de resultado, né, porque as coisas caminham muito juntas. E lembrar, né, quando tem a famosa frase que execução sem planejamento é perda de tempo, o coach comercial é o planejamento da liderança, né, um dos momentos de planejamento. Então, se aproveitem, utilizem, façam, né, cada vez mais, para que você tenha realmente insumos reais e humanos para poder tomar boas decisões e desenvolver o time e aumentar a performance. E conte com a gente também para fazer isso, né? Com certeza. Assim, eu tenho cada vez, né, acompanhado mais o trabalho de vocês na área do desenvolvimento de equipes de vendas e líderes comerciais. E eu acho incrível, assim, como vocês conseguem juntar a parte humana com as ferramentas. Acho que essa é a grande sacada. Isso. Termos um monte de ferramentas, mas não respeitarmos, não vermos quem está na nossa frente, não adianta, né? Termos só o lado humano, relacional, mas também não usarmos de tantas ferramentas disponíveis, a gente também não vai chegar aonde poderia. Então, eu tenho aprendido demais com a forma que vocês constroem os programas de desenvolvimento, né? Vem atuando na área comercial. Eu acho que é incrível. E para quem ainda não conhece elas ao vivo, deveria conhecer, porque vale a pena. Acho que é fantástico o que vocês fazem. Show de bola, obrigada. Muito legal. Muito bom, muito obrigada por terem vindo, por estarem aqui nesse bate-papo, sempre muito gostoso. Tá? Obrigada. Obrigada, Nick. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Se você é da área comercial, que possa ter sido um conteúdo relevante para você. Se não for, com quem você poderia compartilhar, que poderia aproveitar desse conteúdo também. E a gente te encontra no próximo episódio com mais surpresas e muito conteúdo. Tchau, tchau. Entre nós, pode.